Olá, eu sou o professor Bruno Viana e hoje a gente vai iniciar o estudo das unidades de medida diária, né, que é um assunto muito relevante para o nosso cotidiano. Bem, o conceito de área, né, muito antigo, né, antes até das civilizações modernas, a gente pode dizer. E ele surgiu da necessidade de continuar medindo. O ser humano tinha uma necessidade de continuar de medir. Né? A gente já estudou as unidades de medida de comprimento e a gente já comentou também que tudo parte de uma unidade, de um padrão. Né? Lá naquela primeira aula de sistema de unidade de medida, a gente viu que no sistema internacional a unidade padrão de medida de comprimento é o metro. Né? Mas a gente utiliza muito também para medidas assim pequenas o centímetro. Né? Então, metro, centímetro para medidas pequenas, quilômetro para medidas grandes, mas sempre baseado em cima do em cima da unidade. Então, a gente percebeu que medir comprimento é saber quantas vezes a unidade se encaixa, né, num determinado comprimento. Né? A ideia de área é a mesma coisa. Eu preciso de um padrão, de uma unidade, e medir a área é saber quantas vezes essa unidade cabe dentro de uma região agora. Né? Uma região plana, a gente vai conseguir ter essa ideia de área. Bem, eu estipulei aqui, né, a nossa unidade de medida de padrão sendo esse quadradinho aqui. Ó. Esse quadradinho aqui, ele vai ser a nossa unidade de medida padrão. Ou seja, ele aqui vai fazer o papel do para a gente. Ou seja, ele vai ser uma unidade de área. Né? Então, se ele vai ser o meu padrão, achar a área de uma região, a gente vai primeiro focar na região retangular, que é mais fácil, depois eu vou até explicar o porquê que é mais fácil, né? Nada mais é do que descobrir quantas vezes essa unidade padrão cabe dentro dessas regiões. Ok? Bem, vamos lá, vamos arriscar a seguinte coisa. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aquele último problema que nós fizemos numa aula anterior, né, que era dos ladrilhos para ladrilhar a sala, é a mesma ideia. Eu já percebi que eu consigo aqui 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Agora eu preciso saber quantas linhas eu vou ter. Bem, eu usei como unidade de medida padrão um quadrado. Então, esse pedaço aqui tem a mesma medida desse pedaço daqui. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Então, eu já percebi que 1, 2, 3, 4, 5 colunas e 1, 2, 3 linhas. Se eu pontilhar, talvez fique mais claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 quadradinhos desse. Ora, se esse daqui é o meu padrão, é minha unidade de área, esse retângulo aqui vai ter 15 unidades de área. Bem, repara que contar 1 por 1 é besteira. Eu posso usar o princípio multiplicativo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Se eu tenho 5 colunas e 3 linhas, 5 vezes 3, 15. 15 quadradinhos aqui. E aqui, Bruno? 1, 2, 3, 4. 1,
2, 3, 4. Se eu pontilhar, um, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 vezes 4, 16 unidades de área. Isso significa que a minha unidade cabe 15 vezes aqui dentro e cabe 16 vezes aqui dentro. Tá, ok. Então, a ideia de área saiu então do princípio multiplicativo, de multiplicar quantas colunas e quantas linhas eu tenho para achar uma medida que eu consiga associar a essa região interna aqui desse meu polígono aqui também? Sim, a resposta é sim. É a mesma ideia de eu contar porque aqui tem 6 pontinhos, né? A mesma ideia. 3 vezes 6, por que aqui tem 9? 3 vezes 3, 9. 9 pontinhos, é a mesma ideia. Mas será que tem alguma coisa a ver com a unidade de medida de comprimento? Aquele problema que a gente viu na aula anterior nos dá essa dica. Claro que tem, é saber quantas vezes essa unidade de comprimento eu consegui encaixar aqui, na parte de baixo, desse lado de baixo aqui, e quantas vezes essa unidade de comprimento aqui se encaixa aqui. Bem, mas por que se encaixa perfeitamente? Bem, aí é que está o detalhe, por isso que a gente começou a brincar com retângulo. Por que brincar com retângulo? Porque se a minha unidade de medida padrão foi um quadrado, o ângulo aqui é de 90. O ângulo aqui também é de 90. Então eu consigo fazer uma sobreposição perfeita. Aqui, há um encaixe perfeito. Né? Então, se eu estou usando o princípio multiplicativo, significa que essa unidade de comprimento é 1. E essa unidade de comprimento aqui também é 1. Tanto que aqui eu vou ter 1, 1, 1. Ou seja, eu vou ter 3 unidades de comprimento. E aqui eu vou ter 1, 1, 1, 1, 1. Ou seja, eu vou ter 5 unidades de comprimento. Ah, mas é o quê? É 1 metro, é 1 centímetro, é 1 decímetro, é 1 quilômetro? Tanto faz. Isso não vai fazer diferença para a gente agora. Se você quiser adotar centímetro, a gente adota, não tem problema. Centímetro, vamos lá. Poxa, Bruno, então quer dizer que a unidade de área é 1 centímetro vezes 1 centímetro, ou seja, é a mesma coisa que multiplicar 5 centímetros por 3 centímetros? É. A minha área aqui é 5 centímetros vezes 3 centímetros. 5 vezes 3, 15. Só que centímetro vezes centímetro, bem, todo número multiplicado por ele mesmo dá ele ao quadrado, né? Então, centímetro vezes centímetro dá centímetro quadrado. Opa, então peraí. A unidade de comprimento a gente utiliza centímetro, ou metro, ou quilômetro. Mas eu estou percebendo que para descobrir a área de uma figura retangular, eu preciso multiplicar 2 unidades de medida de comprimento. Então, a unidade de medida de comprimento multiplicada por ela mesma vai dar uma unidade de medida de comprimento ao quadrado. Então, a unidade de medida de área não é centímetro, não é metro, não é decímetro, não é quilômetro. É centímetro quadrado, é metro quadrado, é quilômetro quadrado. Por quê? Porque eu vou multiplicar uma unidade de comprimento por outra. Vamos ver aqui. 1, 1, 1, 1. Aqui eu vou ter, então, 4 centímetros. E aqui também. 1, 2, 3, 4. 4 centímetros. 4 vezes 4, 16. Olha lá, 16 quadradinhos. 16 quadradinhos, centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Por quê? Porque 1 vezes 1 dá 1 e centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Então, a minha unidade de área aqui, se eu escolhi centímetro, vai ser centímetro quadrado. Se você escolher metro, Bruno, bem, beleza, vamos passar tudo aqui para metro. Vai ficar metro quadrado. Quilômetro, quilômetro quadrado. O importante é você sacar que a unidade de medida de área vai estar ao quadrado. Porque eu vou sempre multiplicar uma unidade de medida de comprimento por outra. Ok? Bem, vamos ver uma animaçãozinha que vai expressar justamente o que eu falei. Observa só. Eu tenho um quadrado lá, de uma unidade, que está caminhando para se encaixar nesse retângulo. Ele se encaixa 1, 2, 3, 4, 5
6 vezes. Isso quer dizer que a área desse retângulo aqui é 6 vezes a área de um quadradinho desse. Esse meu quadradinho pequenininho é a minha unidade de área. Bem, se eu estou assumindo esse quadradinho, o lado desse quadradinho sendo 1 centímetro, aqui eu vou ter 3 centímetros, aqui eu vou ter 2 centímetros. A área desse retângulo vai ser 3 vezes 2, 6 centímetros quadrados. Bem, nas aulas seguintes, a gente vai esmiuçar mais esse conceito de áreas, antes de partir para os exercícios. Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.